Um dos grandes avanços da ciência é o desenvolvimento de vacinas. Com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico, as vacinas estimulam a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos, como vírus e bactérias, e evitam o adoecimento. Além disso, a imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita epidemias. Por isso, é uma ação que fortalece a resposta imune individual e coletiva. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que a vacinação em massa evita de 2 a 3 milhões de mortes anualmente e poderia salvar mais de 1,5 milhão de vidas se sua aplicação fosse ampliada. São impedidos mundialmente, segundo a organização, ao menos 4 falecimentos por minuto todos os anos. No Brasil, o calendário vacinal é definido pelo Programa Nacional de Imunizações, conhecido como PNI, que prevê a aplicação de doses de vacina do nascimento até o final da vida de um ser humano. Doenças como sarampo, poliomielite e rubéola sofreram uma drástica queda graças à vacinação. Com a pandemia de Covid-19, o ato de se vacinar ficou ainda mais em evidência, visto que a necessidade de uma rápida neutralização do número de contaminações pela doença foi séria. Agora, os cariocas enfrentam um conhecido problema, o mosquito Aedes aegypti. Em janeiro de 2024, o Rio de Janeiro registrou mais de 15 mil casos de dengue, enquanto em 2023 os números foram de 637 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. A região de Guaratiba, na zona oeste da cidade, tem o histórico de registrar muito casos dessa doença. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, iniciou no dia 16 de fevereiro um estudo com a vacina da dengue, que prevê a imunização de 20 mil moradores dessa região. É a chamada Qdenga, fabricada pelo laboratório japonês Takeda. Foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Ministério da Saúde e incorporada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O imunizante é feito com o vírus enfraquecido que interage com o sistema imunológico e provoca uma resposta semelhante à gerada pela infecção natural. Da Universidade de Castelo Branco, o UCB em Foco dessa semana é sobre a importância da vacinação. E nesse episódio, você vai entender como funciona a cobertura vacinal de uma pessoa, além de compreender sobre saúde coletiva e como funciona a estratégia de vacinação na Zona Oeste. O nosso convidado de hoje é o professor Rafael Costa, que é coordenador geral da Coordenadoria Geral de Atenção Primária, a AP 5.1. Ele é enfermeiro, especialista em saúde coletiva e, claro, professor da Universidade de Castelo Branco. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela disponibilidade. E eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando, primeiro que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, parceiros, e dissesse para a gente o que é vacinação para a saúde pública. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o espaço. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, em nome da Coordenadoria de Atenção Primária, que eu faço coordenação geral. É uma temática muito cara para a gente da saúde, muito valiosa, que é a questão da imunização. A gente vem penando um pouquinho ainda de fases anteriores no país do negacionismo, tentando quebrar algumas barreiras ainda existentes. A gente vem conseguindo lograr êxito nisso, tanto que a gente vem conseguindo aumentar as coberturas vacinais, mas fomos pegos não de surpresa, né, porque a gente tem trabalhado com questões epidemiológicas, mas fomos pegos com uma epidemia de dengue com uma taxa de incidência muito maior do que nos últimos anos e que nos traz uma tensão. Inclusive foi decretada ontem pelo governador do estado, uma epidemia a nível estadual. A gente já tinha visto isso aqui no município, mas ontem foi decretado a nível estadual, que gera muito mais atenção, preocupação, mas também maior recurso para a gente conseguir atuar e enfrentar essa epidemia de dengue agora. Muito bem. A questão da vacinação,
que a gente sabe o valor da vacina, mas apesar disso ainda existe uma discussão na sociedade, né? Não poderia chamar de uma problemática. Quem se vacina, quem não vacina, por que vacinação? Infelizmente a gente ainda tem vivenciado isso. Eu lhe pergunto, por que eu devo me vacinar? Primeiro porque é um dos métodos, o método mais seguro da gente se prevenir contra doenças infecciosas que tem em alguns outros países e até mesmo circulando aqui nos nossos países. Segundo que para uma vacina circular, para ela ter aprovação pela Anvisa, para ela ter aprovação para circular pela indústria farmacêutica, já foram feitos diversos estudos. Então, nenhuma vacina está sendo testada em humanos, que é uma grande falácia, que às vezes eu escuto, infelizmente, até os dias de hoje, que a gente comprovou e é comprovadamente que as vacinas elas são testadas anteriormente, tem ensaios clínicos e tudo, para ter a sua eficácia, a sua efetividade comprovada com o menor risco possível, assim que ela foi inoculada no braço ou na perna de um paciente. Então, nos dias de hoje, pleno 2024, é incabível que alguém ainda tenha algum discurso contrário à imunização, sendo que a gente vê que quem adoece, quem tem maior risco, quem tem alguma probabilidade maior de óbito é quem não está vacinado. Isso a gente viu claramente com a questão da Covid. Acho que ficou mais claro para todo mundo que ganhou o cenário mundial. Quem não se vacinou tinha maior propensão a pegar a doença e de agravamento. Isso é a mesma coisa para as outras doenças. Então é uma coisa que diuturnamente a gente luta nos meios televisivos, no meio acadêmico, aqui igual na Universidade de Castelo Branco, que às vezes algum aluno traz uma fala contrária à questão da vacinação. Opa, vamos parar aqui a aula e vamos focar nisso para discutir. Porque a gente aqui está no meio acadêmico. Então a gente não pode formar profissionais que tenham um viés contrário ao de estímulo à vacinação. E aí não estou entrando em questão política, estou entrando em questão técnica, científica. Essa que é a grande discussão. E eu acho que é nosso dever enquanto profissional e até enquanto cidadão discutir nas nossas rodas de conversa, nos nossos almoços e jantares em família, nas conversas de botequim, o quanto é importante os nossos familiares, filhos e pais e amigos estarem vacinados. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da sala de aula, do universo acadêmico. Eu também sou professora. A gente sabe que a sala de aula é um espaço democrático, é um espaço de crescimento, onde as discussões devem acontecer de forma crítica, com pensamento crítico, com entendimento ampliado. E aí, nesse gancho, eu não posso deixar de perguntar. A vacina da Covid, ela foi testada em humanos ou não foi testada em humanos? Qual a informação que o senhor tem sobre isso? Porque nós somos leigos, a gente que é cidadão, fala assim, eu fui cobaia. Porque foi uma vacina que a gente sabe que comparada com outras, precisou acontecer muito rápido. Todo o mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Qual a informação que o senhor tem sobre isso? Então, aqui vou falar do recorte do Rio de Janeiro, que a gente inclusive foi referência para o país e até para outros países do mundo. A gente criou um calendário de vacinação conduzido pelo nosso secretário municipal de saúde, Daniel Sorange. Enfim, o primeiro foco era vacinar as pessoas que tinham maior risco de adoecimento. Esse foi o primeiro ponto. E é óbvio que as vacinas têm ensaios clínicos anteriores. Numa pandemia, a gente acaba necessariamente, que a Organização Mundial da Saúde acabou encurtando alguns prazos de alguns laboratórios, e aí a gente ia vendo no percurso vacinas que tinham algum efeito que a gente, esse tipo de laboratório está tendo algum efeito para algum tipo de perfil, tanto que a gente utilizou um laboratório para vacinar gestantes, que a gente viu que em alguns casos, algumas gestantes estavam tendo alguns efeitos adversos, então isso a gente foi ver. Agora não foram testados em humanos, já foram feitos ensaios clínicos anteriores, que a gente viu como é que era a resposta, efetividade e eficácia. É a mesma coisa agora também para a vacina da dengue, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A gente faz ensaios específicos, por exemplo, hoje, atualmente, aqui no município do Rio de Janeiro, sabendo que a Organização Mundial da Saúde, ela direciona a vacinação da dengue, que já tem ensaios clínicos feitos para a população de 10 a 14 anos, só que lembrando que quem adoece, que tem maior risco de óbito por dengue, primeiramente são os idosos. Como a gente não tem ensaios nem estudos para isso, quando vier o calendário vacinal, a gente vai focar nas crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. Mas, em contrapartida, a gente está fazendo, e aí com muito critério, com muito manejo, com muito acompanhamento desses pacientes em Guaratiba. Igual a gente fez, vou trazer o efeito lá da Covid, a gente fez o Paquetá Vacinada, que a gente tinha uma população que flutuava menos, com pouco sair e vir da população, ou seja, era a população que a gente tinha um certo controle ali daquela população, que a gente vacinou e via como se comportava. Ali a gente teve a plena certeza e convicção da resposta imunológica daquela população, que foi vacinada, que diminuiu os índices de mortalidade, diminuiu os efeitos quando pegavam
a Covid tinha uns efeitos muito menores, muito mais menos agressivos do que a população não vacinada. Então ali por si só a gente viu que tinha uma resposta adequada. Isso a gente está fazendo atualmente agora para a vacina da dengue. Também numa população de um bairro, né, de uma região que tem os altos índices de contaminação por dengue, que é a região de Guaratiba, onde iniciou agora no último dia 16 de fevereiro um estudo na faixa etária de adulto, para ver como se comporta na faixa etária de adulto isso. Então a gente está fazendo ali e vai acompanhar esses pacientes. Se eles adoecerem, qual vai ser o comportamento da doença, se reduziu o agravamento, se reduziu a internação, para a gente pensar em dessobrecarregar, não só dessobrecarregar o sistema público de saúde, mas também, de óbvio, evitar o adoecimento e o pior que seria as mortes desses pacientes. Excelente esclarecimento. Eu acho que esse é o nosso papel. Isso é importante à sociedade, com informações relevantes. Que a população, a pessoa precisa estar atenta, porque muitas vezes a gente não tem essa informação mesmo, né? E hoje, no universo da internet, a gente está num processo também de desinformação. Sim. Então, eu acho que esse é o nosso papel, o nosso objetivo aqui, é justamente levar para a sociedade, discutir com profissionais esses pontos, essas informações que vai poder ajudar a população a se informar e a viver melhor. Eu acho que você tocou num ponto crucial. Eu acho que as redes sociais, a internet, ela veio para movimentar o mundo, para todo mundo se conectar. Porém, tem um efeito nocivo. Então, uma recomendação que eu já deixo é a gente consultar as fontes oficiais para saber os dados. Então, por exemplo, hoje, quando eu consulto um painel de informações da Secretaria Municipal de Saúde com relação às arboviroses, e eu vou comparar 2022 com 4 óbitos o ano inteiro, 4 óbitos de dengue, 2023, 7 óbitos o ano inteiro, e quando eu falo nesses 2 meses iniciais do ano, de 2024, que nem finalizou ainda, eu já tenho 2 óbitos por dengue e outros em investigação, é uma coisa que chama a atenção da gente. Se a gente for falar em incidência, quando eu comparo 2022 com 2024, 2022 eu tive uma incidência de 73 pessoas contaminadas em cada 100 mil. Hoje eu tenho 518 pessoas contaminadas a cada 100 mil. Então é uma incidência quase 8 vezes maior. Né? Isso chama a atenção da gente. A gente diz que os vírus eles combinaram anteriormente, né? Da Covid e da dengue, para deixa eu ir agora, a Covid veio e a dengue não. Então, mas agora a gente está vendo que tem uma concomitância aí de vírus da dengue circulando juntamente com o do Covid. Por isso que a importância da vacinação da Covid está atualizada e quando tiver da dengue, para também ter essa vacinação. E aí ainda tem mais esse efeito fundamental, a vacina ela traz esse olhar da coletividade, da consciência, né, da saúde coletiva, porque saúde é prevenção. E na Covid, durante a epidemia da Covid, a pandemia da Covid, a gente sofreu muito com isso, porque quando eu não me vacino, eu não estou cuidando do outro. E isso se aplica também na dengue, porque quando você vacina, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do vizinho, do meu colega de trabalho. Nossa orientação em relação a isso, e eu gostaria que você ressaltasse também a partir de que idade. A gente sabe que a criança, quando nasce, já tem 30 dias depois, pelo menos na minha época era assim, né? Hoje eu sou avó, 30 dias depois toma BCG. É isso aí. Mas qual é a idade fundamental, recomendado para você começar a vacinação? Na verdade, a orientação para vacinação é respeitar o calendário do Programa Nacional de Imunizações, o calendário previsto. Ele começa de fato aos 30 dias e depois vai 2, 4, 6, 8, até os 12 meses de vida, e aí depois com todas essas vacinações ao longo da sua vida, inclusive a vida adulta também, tudo previsto. Então minha orientação é sempre seguir o calendário previsto pelo Programa Nacional de Imunizações, pelo próprio Ministério da Saúde. Isso, todas as unidades de atenção primária seguem esse calendário. Quando os pacientes que são cadastrados não procuram a idade, é uma atribuição dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, dos médicos, de todos os profissionais que ali dentro estão, fazer essa busca ativa desse paciente, porque um paciente não vacinado, ele pode ser tem potencial transmissor, quando falo na Covid, por exemplo, dessa doença. Então a gente sabe que quando o paciente está vacinado, o potencial de transmissibilidade da doença por ele, mesmo ele estando contaminado e não agravando por conta de estar imunizado, o potencial dele aumenta a transmissão quando ele não está vacinado. Então, se vacinando, você reduz os riscos da sua própria vida e também influencia na coletividade. Isso aí vai para qualquer tipo de doença. Infelizmente, a gente teve ressurgimento de algumas doenças nesse efeito negacionista, efeito de manada que a gente teve alguns anos atrás, que foi prejudicial. Então, a gente está que a gente está conseguindo novamente sensibilizar a população que se vacinar é importante e é fundamental. Não pensar só na saúde individual, mas principalmente na coletiva. Esse processo que você chamou de efeito manada, na verdade, ele é mundial, ele é global. Global, né? justamente. Existem alguns países, como a Alemanha, por exemplo, um país de primeiro evoluído, e que existe um grau de rejeição à vacina muito, muito sério. Eu, por exemplo, tenho um filho que vive há 20 anos na Alemanha que não é vacinado.
Então a gente tem que respeitar o outro, mas isso é um problema muito sério. Justo. Essa questão da consciência da vacinação, eu, por exemplo, que sou uma pessoa 60 a mais, eu já estou com o meu calendário, minha carteira de vacinas, como era na infância, também agora de cumprir a minha meta, porque pra gente também, essa população que hoje cresceu, que é consideravelmente no Rio de Janeiro está crescendo, a famosa terceira idade, é uma realidade a importância da vacinação pra gente. Infelizmente, alguns países ainda têm esses critérios de vacinação. Você falou do seu filho que mora na Alemanha, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos há quase 10 anos. E ela vem todo ano para cá, e todo ano que ela vem para cá, ela vai na unidade de saúde e vê se todas as vacinas, não só dela, quanto do marido, quanto dos meus dois sobrinhos, estão atualizadas. Acho que isso é um dever nosso enquanto cidadão, porque ela não só está pensando na saúde dos filhos e dela, mas também de um coletivo. Infelizmente, alguns países têm um sistema de saúde diferente, que às vezes algumas vacinas são pagas. Essa é uma das coisas que eu sempre falo. A nossa saúde aqui, ela é pública, ela é universal, ela é gratuita, não só para quem é morador, para quem é brasileiro, ou seja, para algum turista que está passando por aqui. A gente tem vários exemplos, quando tem Olimpíadas, quando tem Copa do Mundo, quando tem alguns jogos militares, a gente vê um movimento muito maior nas nossas unidades de estrangeiros, e é isso, é o estrangeiro valorizando o nosso sistema público de saúde e os nossos imunobiológicos. Por que não a gente valorizar isso também? Então acho que é um dever nosso enquanto academia, enquanto universidade, os futuros médicos que a gente vai formar agora na faculdade de medicina, que a gente está indo para o terceiro período de medicina aqui na Castelo Branco, onde eu estou atuando em duas disciplinas de extensão e saúde e comunidade, onde a gente leva esses alunos para a ponta, para as unidades, para ver qual a dificuldade, o que tem de benefício, para desmistificar algumas coisas, e vem em loco, e alguns alunos saem de lá realmente falando, era isso, eu desconhecia isso, é assim mesmo que funciona. Acho que é o nosso dever enquanto academia, enquanto profissional, trabalhar isso no dia a dia e desconstruir os nossos futuros médicos que estão aqui com a gente na universidade, mas também na sociedade. Agora eu entendi por que dentro da instituição eu recebi, quando eu iniciei o projeto desse podcast, quando a instituição iniciou, não foram poucas as indicações, e eu falei assim, gente, eu tenho que entrevistar o professor Rafael, porque realmente agora eu estou entendendo o diferencial, e que bom, né, que a Castelo tem esse olhar. É bom quando você olha para a universidade e identifica na sala de aula que ela realmente está cumprindo o seu papel de responsabilidade social. A sala de aula vai além da matéria no quadro, de entender o livro, né, é encurtar a distância entre o aluno e a realidade do mercado. Então isso é muito confortável, isso é muito bacana, é muito bom ouvir e saber que a Universidade de Castelo Branco está seguindo esse compromisso que sempre teve, e ter profissionais como o senhor, com a sua qualidade na sala de aula, formando futuros médicos. É isso que o Brasil precisa. Não, é isso. A gente tem que sair um pouco do encastelamento da universidade. Eu acho que a universidade ela tem que exercer seu papel enquanto formador, não só dentro das quatro paredes. Então, eu digo que desde o primeiro período a gente vai para o território, vai para andar em campo das unidades. Nos 2 períodos anteriores a gente subiu o morro do Quafá, aqui em Cristiania, perto aqui da universidade, onde os alunos podem ver os determinantes sociais de saúde, ou seja, por que a população às vezes não se vacina? Por desinformação, que eles têm uma casa lá em cima do morro, que eles colocaram isso, que não tem energia elétrica, que não tem televisão, que não tem um celular, o contato é feito só com agente comunitário, e é esse profissional que tem que levar o conhecimento, é esse profissional que tem que chamar esse paciente para discutir a importância da vacinação, a importância do cuidado em saúde, e os nossos futuros profissionais, eles precisam entender que não é só o modelo hospitalocêntrico, não é só ficar dentro de uma unidade de saúde que os pacientes vêm. A gente tem que ir até eles e entender o contexto que eles estão, porque senão a gente vai falar e não vai alcançar. Eu tenho uma premissa que antigamente a gente falava, na comunicação, para se fazer comunicar, é importante eu falar e o outro entender aquilo que eu estou falando. Não é a responsabilidade do outro. Se eu falei, se ele entendeu ou não, o problema dele. Não. Eu preciso me comunicar bem, preciso falar e alcançar os ouvidos de algumas pessoas. Então essa que é a grande lacuna que a gente trabalha para se comunicar, principalmente com relação à vacinação. Você tocou num ponto que é matéria básica, o processo de comunicação. Precisa ter o feedback. É isso. Informar não é comunicar. Para que a comunicação aconteça na plenitude, precisa existir uma mensagem certa, a linguagem certa, o canal certo, a forma correta para que haja o feedback, para que o outro compreenda, decodifique a tua mensagem. O senhor já falou aqui já explicou aqui pra gente uma curiosidade que eu tinha, mas o senhor já me explicou por que a vacinação da dengue começou por Guaratiba. Então, antes de finalizar, eu gostaria que o senhor me falasse pra gente como é que vai, se o senhor
tem informação de como vai ser essa campanha a partir dessa epidemia? Isso. Como é que vão ser esses testes? Ela tem uma previsão aqui para o município do Rio de Janeiro de a gente iniciar a vacinação ainda no final desse mês ou no começo do mês que vem para essa faixa etária de 10 a 14 anos, que é uma faixa etária que já foi testada, que já é recomendada pela própria OMS, onde teve nesse movimento de vacinação que foi definido pelo CONAS e pelo CONASEMS, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, que o foco é de 10 a 14 anos, porque teve esse teste, tem segurança para esse público. Então a gente começa no final desse mês ou no comecinho do mês que vem, basta as vacinas chegarem, a logística do Ministério da Saúde e a operacionalização iniciar, que a gente já vai vacinar esse público de 10 a 14 anos. A gente tem uma esperança aí, um cálculo que a gente faz que em menos de uma semana a gente vacina toda essa população de 10 a 14 anos nas nossas unidades de atenção primária. Então isso é uma coisa que é muito importante, que a gente hoje tem uma capilaridade muito grande. A gente tem mais de aproximadamente 240 unidades de atenção primária que vacinam a população no município todo do Rio de Janeiro. Então a gente consegue capilarizar o cuidado, a gente consegue capilarizar. Todas as unidades têm uma sala de imunização. Então recomendação que quem não conhece a sala de imunização da sua unidade de atenção primária, que vá lá para conhecer e atualizar a caderneta vacinal. Uma outra coisa que eu deixaria é importante, para a gente não ficar enxugando, entre aspas, enxugando gelo, ou seja, lutando contra a maré, que cada um, entre aspas, perca 2 minutinhos no seu dia, vê se tem algum vasinho de planta ali, uma água parada, uma piscina que precise tratar, um telhado que esteja acumulando água, uma calha, que aí torna muito mais fácil o nosso combate a essa epidemia de dengue, vai ser muito mais célere, juntamente com a vacinação, mas também do trabalho de cada um. Saúde é prevenção, né? Justamente. Quando você faz prevenção, você evita a doença, você cuida, você economiza. Muito bem, quem sabe a gente consegue fazer um dia de vacinação na Universidade de Castelo Branco? É só marcar que a gente Só está aqui. a gente pensar e vai ser um grande feito para colaborar com a nossa comunidade de Realengo. Muito bem, professor, eu gostaria muito bem de agradecer a sua presença. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer o espaço, o quão valioso é isso aqui, a gente falar sobre imunização, a gente trazer à tona novamente a temática de imunização, que por muitas das vezes ficou um pouquinho abastado da discussão acadêmica e da discussão na saúde. Agradecer a parceria da Castelo Branco com a Secretaria Municipal de Saúde, com a área de planejamento 5.1, onde eu faço a coordenação geral de atenção primária. É um espaço de discussão acadêmica que ele é mútuo, a academia está dentro das unidades, os acadêmicos estão frequentando as nossas unidades de atenção primária, assim como os nossos profissionais estão dentro aqui da universidade. Então, a gente capilarizar esse conhecimento é super importante. E para finalizar, acho que eu queria agradecer ao reitor da universidade, o nome do Marcelo Gissoni. Eu acho que é um cérebro pensante, de fato, em pensar, em trabalhar a questão da academia nos territórios, sair um pouco do encastelamento, discutir temas sensíveis. Queria agradecer também a Tassiana, diretora da universidade, o Aníbal, coordenador médico, aos meus colegas aqui também, e vocês que me presentearam em poder falar um pouquinho sobre a vacinação e agregar um pouquinho de conhecimento a mim nessa discussão também, e acredito que é o coletivo, a sociedade, os acadêmicos, enfim, é o corpo estudantil. Obrigado. Nós aqui agradecemos e com certeza você já está convidado a voltar para a gente continuar falando desse tema tão importante para a sociedade, que é saúde na Zona Oeste, saúde no Rio de Janeiro, saúde da população. É isso, só mandar mensagem, eu estou aqui de volta. Muito obrigada a todos. Este foi o ICB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção de Ana Carolina Almeida, direção e edição de áudio Bruno Silento e a apresentação nossa, Elza Calazans. Muito obrigada e até o próximo episódio.